Capítulo 8. Vitória notou que o caminho estava ficando cada vez mais escuro. As árvores altas e próximas umas das outras não colaboravam no quesito visibilidade. Para piorar tudo, começaram a soar vários trovões. Primeiro espaçados e depois cada vez mais frequentes e altos. Relâmpagos cortavam o céu. Vitória estava ficando assustada, perdida em trilhas e estradinhas do que deveria ser a Jefferson Memorial Forest. Sabia o nome da floresta porque dera uma batida de olhos num quadro antigo pendurado na parede da pousada e que mostrava um mapa da região. Não que isso servisse para alguma coisa agora. Vitória já estava perdendo a esperança de chegar a qualquer lugar. Já cogitava ter que parar, ficar escondida na mata e esperar a manhã seguinte. Merda, refletia Vitória, tentando não entrar em pânico. Porque, pelos infernos, Robert me deixou sozinha? Outro trovão, outro relâmpago. Pelo menos, se chovesse mesmo, isso dificultaria que a polícia rastreasse seu caminho. Bem, é um motivo para ficar feliz. Ela tentava ficar animada, mas estava difícil. E se fosse eletrocutada por um raio? Finalmente, ao sair pipocando de uma pequena trilha de terra, a garota deu de cara com uma linha férrea. Uma linha solitária no meio do matagal. Poderia ser sua salvação. Vitória embicou a lambreta para a esquerda. Por nenhum motivo em especial. Ela era canhota. E tratou de acompanhar os trilhos pela margem. Eles deveriam levá-la a algum lugar. O problema é que as margens da ferrovia estavam cheias de pequenas pedras, cascalho e mato, o que obrigava a garota a ir bem devagar, embora não desejasse perder tempo, não haveria outro jeito. Que eu chegue logo a qualquer lugar que não seja esta floresta. Depois de algum tempo, a estrada de ferro alcançou um pequeno regato. Havia uma ponte estreita e os trilhos passavam sobre ela. Vitória imaginou que só poderia ser um filete do rio Ohio. E embora a temperatura estivesse caindo rapidamente, ela começou a transpirar, porque quase não foi possível atravessar para o outro lado com a lambreta. Mas Vitória conseguiu. Vá saber quando ou se chegaria a alguma estação. Mas a sorte lhe sorriu um pouco depois que cruzou o regato. Um pouco além surgia uma estradinha coberta com cascalho. Ela vinha de algum lugar no meio da vegetação. E naquele ponto passava a acompanhar a linha de trem. Era bem melhor andar naquela estradinha que direto nas margens dos trilhos. Assim, Vitória pôde viajar um pouco mais depressa. De repente, como que por milagre, o mato denso se abriu. Havia uma clareira espaçosa diante de Vitória, praticamente livre de árvores, onde ainda passava uma nova linha de trem. Além disso, do lado da estradinha onde Vitória dirigia, o terreno da clareira erguia-se num aclive íngreme, até um topo plano. Parecia ser uma colina coberta de mato rasteiro e que seguia para longe. Vitória se esticou. De onde estava, ela conseguia ver o que parecia ser uma placa de trânsito, no alto da colina. Embora não desse para ler nada, pois estava ficando escuro, era provável que existisse uma estrada maior lá em cima. Talvez Vitória não estivesse muito longe da civilização. Tinha alcançado a orla da floresta. Essa era a parte boa. A outra parte não era tão boa. Que azar! Não consigo empurrar a moto até lá em cima. Trovão, relâmpago, trovão, relâmpago. Não havia alternativa, exceto se manter na estradinha e seguir adiante. Pelo menos a estradinha continuava ladeando a linha férrea, e as duas acompanhavam de perto a colina. Na verdade,
Vitória estava caminhando no vão entre a colina e a linha de trem, estradinha. Bem, tudo o que tenho que fazer é encontrar um trecho que me dê acesso ao alto da colina. Mesmo quando a altura da colina diminuía, deixando a estrada tentadoramente mais perto de Vitória, as árvores impediam sua passagem. Merda! Agora Vitória tinha certeza de que havia uma estrada acima e que provavelmente se tratava de uma rodovia. Volta e meia passavam veículos com velocidade e até uma caminhonete. Trovão, trovão, relâmpago. Maldição, tenho que alcançar o asfalto. Era a única maneira de poder ir mais rápido e se afastar da região. Do jeito como estou agora, é quase como se eu tivesse fugido a pé. Continuou trovejando e relampejando. Um vento frio e forte gelava o rosto da garota. E logo uma garoa começou a cair. Mas isso não era nada. Vitória verificou que, ainda por cima, a linha de trem, estradinha, começaram a seguir noutro sentido, afastando-se da colina. Vitória passou desconsolada e apoiou um dos pés no chão. Não tinha como adivinhar se, mais adiante, as duas tornariam a se aproximar na rodovia. Por outro lado, se optasse em seguir a linha de trem, mas não chegasse a nenhuma estação. Na velocidade lenta em que ia, claro que seria perfeito acompanhar a estrada de ferro até a próxima estação, deixar a lambreta estacionada em local seguro e embarcar rapidamente para o mais longe possível. Acho que é exatamente isso que todos iriam pensar, que eu fugiria de trem. Não posso ser tão óbvia. Estava bem escuro. Ela não enxergava muito além do que os faróis da lambreta podiam iluminar. Após refletir um pouco, decidiu-se. Vou voltar. Na verdade, voltar significava seguir a linha de trem, no sentido oposto, até voltar à clareira. Fora lá, na clareira, que a estradinha surgira, junto com a segunda linha férrea, que ia sabe-se lá para onde. Se eu chegar na clareira e pegar a estradinha para o outro lado, quem sabe encontro um acesso à rodovia por lá. Virou a lambreta, tentando manter o bom ânimo. Começou a voltar pelo caminho em que viera. Chegando de volta à clareira, Vitória apenas continuou pela estradinha. A linha de trem que a acompanhara foi ficando mais distante conforme a jovem entrava na floresta outra vez. Não era muito agradável. Tinha a sensação de que podia se perder de novo. Preciso arriscar. Só tenho que me manter na trilha, dizia Vitória a si mesma. Essa estradinha tem que dar em algum lugar. Por sorte, a preocupação não durou muito. Vitória andou pelo meio da vegetação cerrada por cerca de 10 minutos e saiu exatamente onde imaginava, pertinho da colina e da rodovia. Um sorriso esboçou-se no rosto dela. A noite estava fria e molhada, mas ela precisava continuar. Precisava encontrar acesso à rodovia, custasse o que custasse. Começou a chover forte. Yulia Ivanova, ou apenas Alex Brown, estava furiosa. Só manteve o silêncio pelos corredores, enquanto o agente americano Clayton Bullock, que acompanhava o grupo soviético, estava junto. Mesmo assim, até sem perceber, os calcanhares dela batiam com muito mais força no piso de concreto. Todos os demais se mantinham sérios, e foi em completo silêncio que chamaram um dos elevadores especiais. Estes elevadores apenas desciam direto para o subsolo e precisavam de senhas. Cada um tinha a sua. Uma vez acomodados dentro, o tempo de descida pareceu demorar uma eternidade, em especial para Alex. Ela grunhia baixinho em russo, volta e meia. Tão baixinho que ninguém conseguia entender nada, exceto um ou outro palavrão. Aquilo era bem Alex. Então, ninguém ligou.
Havia mais uma mulher militar no projeto e era americana, quase da mesma idade. A americana costumava ser brincalhona e jovial, mas, quando nervosa, não perdia para Alex. Aliás, entre as duas parecia haver sempre uma rivalidade declarada sobre quem era a melhor. Parecia haver. Era tudo que a maioria dos homens se dignava a imaginar. Afinal, mulheres, hormônios, quem liga? Quando a porta do elevador abriu no primeiro subsolo, eles se viram praticamente diante da cela. A cela era o salão especial que guardava o arsenal bélico completo da equipe. Tudo que era de ponta de linha e tudo que havia de mais sofisticado e moderno estava lá. Toda sorte de armamento de fogo mantidos em perfeita ordem e passando constantemente por limpeza e calibragem. Explosivos de todos os tipos, armas brancas de todos os tipos, equipamentos de combate, vestimentas militares completas, coletes à prova de bala, capacetes, óculos de proteção, máscaras de gás, equipamento de mergulho, equipamento necessário à escala ou rapel, roupagens térmicas, lanternas e faróis portáteis, instrumentos de localização, rastreadores, gravadores a fita, disfarces, venenos, além de um sem número de outros itens tecnológicos que cumpriam diversas funções. Quanto aos equipamentos de comunicação por rádio, havia 2 operadores americanos e 2 soviéticos experientes no sistema Morse de alta velocidade. Todos estavam também habituados ao uso da MIL para transcrição da receptação de mensagens. Steve Messing, veterano da Segunda Guerra, fizera parte do grupo de inteligência de rádio, a OP-20G, e depois fora criptologista da seleta e secreta reserva do Grupo de Segurança Naval. Ele estava habituado a vigiar não só a Marinha, mas toda a nação. Formado em matemática e biologia, de personalidade reservada e pouquíssimas palavras, Messing era praticamente um gênio como codebreaker e codemaker. Além disso, o grupo como um todo contava os aparelhos de radiofoto, facsimile, radiotelegrafia e radiotelefonia. Em resumo, nada faltava em termos de tecnologia, eficácia, segurança e refinamento. Tudo meticulosamente providenciado para que os militares do projeto Viribactron estivessem à altura de qualquer tipo de missão, desde as corriqueiras até as emergenciais. Ainda dentro da cela, num amplo salão contíguo, dividido em áreas distintas de acordo com a função, estavam a enfermeira e CTI destinados ao cuidado dos membros do projeto. Até então, o CTI nunca fora utilizado. O local contava com sala de atendimento e medicação, equipamento completo de rotina e emergência com tudo o que era possível e imaginável. Ali se podia tratar desde uma gripe complicada até um choque por hemorragia ou infecções graves. O complexo médico incluía também 4 leitos de enfermaria e semi-intensiva, além de 2 salas completas de cirurgia. Tudo isso era necessário porque a utilização de um hospital convencional não se mostrava como opção na maioria dos casos. O terceiro grande compartimento do primeiro subsolo era o estacionamento, cuja posição estratégica ao lado do salão bélico da cela facilitava a saída rápida. Uma rampa engenhosa, larga e alta, em forma de caracol, levava os veículos para a superfície, onde havia um portão externo, um poderoso, indestrutível e maciço portão de aço e titânio que dava nos fundos do prédio, perto do limite da floresta. Ele ficava perfeitamente escondido de quaisquer olhos curiosos, por um portão de correr metálico e comum.
A frota do projeto Viribactron era considerável. 4 utilitários comuns do tipo que qualquer pessoa poderia ter, 5 motocicletas, 4 veículos blindados, havia 2 jipes militares, Willys com tração nas 4 rodas. Como dissera um repórter de guerra certa vez, o Willys era fiel como um cachorro, forte como uma mula e ágil como um cabrito. Um Mutt, veículo militar tático de carga, que era uma evolução do Willys, e tinha capacidade para mais carga. Ainda assim era considerado um transporte leve e funcional, útil para transportar agentes e equipamentos militares, metralhadoras, rifles e lançadores de mísseis. Certamente a frota fora implementada com o moderníssimo e recém-lançado M151, um jipe tipo caminhão tático leve de 1/4 de tonelada que fora encomendado e desenvolvido sob orientação do Exército. O único transporte estrangeiro do projeto era uma Land Rover britânica, da qual Dmitri Zaev gostava bastante. Para completar, no telhado do prédio, lá em cima, mantido adequadamente longe da vista de quem quer que estivesse embaixo, havia um heliporto e um helicóptero militar do tipo UH-1E. Este era uma variante do helicóptero Bell UH-1 Iroquois do Exército, que fora adaptado para a Marinha dos Estados Unidos. Era o preferido de Milton John, que o usava muitas vezes para traslados particulares. O segundo subsolo era bem diferente do primeiro. Abrigava estandes de tiros gigantescos, ginásio com modernos equipamentos para hipertrofia muscular e treino aeróbico, bicicleta fixa e alguns aparelhos de ginástica olímpica, ringues e tatames para treinamentos de lutas, complexos conjuntos de obstáculos dos mais estranhos e com dificuldade crescente para treino de Ironman, gíria interna, parede de escalada, piscina semiolímpica e aquecida, rodeada por uma pista ovalada de corrida de 180 metros. Completava o conjunto 2 saunas, úmida e seca, para relaxar após um dia exaustivo de treino. O vestiário era amplo, moderno, bem equipado e ficava logo ao lado dos dormitórios individuais. Quem passasse a noite no laboratório, o que sempre acontecia, tinha onde repousar com conforto e segurança absoluta. O primeiro subsolo estava 15 metros abaixo do solo, o segundo a mais de 20 metros. A extensão completa do subsolo ia bem além do que a fachada simples do prédio externo sugeria. Apenas o refeitório ficava na área comum acima, no complexo do laboratório. Tinha que ser assim, porque todos os dias transitavam por ali outros funcionários de apoio e que não tinham acesso ao subsolo. A versão que todos eles receberam era de que se tratava de um estacionamento pouco utilizado, precisando passar por reformas. Já a mais diminuta parte dos integrantes do laboratório, os que prestavam serviços de limpeza e cozinha, sequer sabia o que ocorria por ali. Pensavam estar trabalhando num laboratório farmacêutico que conduzia pesquisas sobre vacinas. Alex Brown não se continha em si mesma, parada e imóvel. A única parte de seu corpo que ainda parecia ter vida era a ponta de um dos pés, batendo ritmadamente no assoalho, esperando que a porta da cela fosse aberta. Sim, a porta da cela impunha respeito, mas também é chata e demorada de abrir, pensou Alex. Parecida com o portão externo do estacionamento, ela era uma montanha de aço e titânio que requereria boa quantidade de explosivos só para começar a rachar. Seu diferencial, 2 mecanismos distintos para a abertura, o que fazia
necessária a presença de pelo menos 2 agentes, um americano e um soviético, para digitar os códigos de acesso. Naturalmente, o grupo soviético tinha uma das senhas e o grupo americano a outra. Só Milton John e seus braços direito e esquerdo possuíam os 2 códigos, bem como Dmitri Zaev. Mas o protocolo oficial era que houvesse sempre pelo menos um acompanhante do grupo oposto quando a cela fosse aberta. Protocolos à parte, por outro lado, vigorava um acordo tácito entre os militares do projeto. Uma das equipes se aprontava primeiro e a outra logo em seguida. Não que soviéticos e americanos não pudessem coexistir ali dentro da cela. A questão não era o espaço físico do qual dispunham de sobra. Simplesmente era mais confortável. Quase uma questão de respeito. Estarem sempre compatriotas e colegas do mesmo sangue ao se prepararem para treino ou quando iriam sair em missão especial e havia necessidade de uso do armamento. Cada equipe recebia suas ordens e diretrizes e tinha licença de se preparar individualmente. Caso fosse necessário, voltavam a se reunir depois de equipados. E quase 2 décadas foram poucas as ocasiões em que a intervenção armada se fizera necessária. Clayton Bullock havia digitado o código de acesso dos americanos e esperou Zaev fazer o mesmo. Boa sorte, ele rosnou, lançando um olhar para Zaev assim que a porta de aço abriu. O outro assentiu. O som da voz de Clayton Bullock logo se volatizou no ar. Ele se limitou a dar meia volta e andou em direção ao elevador. Deveria retornar à sala amarela para receber instruções. Uma vez sozinha entre 2 compatriotas, Yulia virou o rosto na direção de Dmitri. Eles, os americanos, é que são os defensores da liberdade, dos direitos individuais e coisas do tipo. Todo homem é criado igual, não nós. O que deu em você lá em cima com o doutor, capitão? Está com pena da garotinha? Não estou com pena de garotinhas. Apenas estava dando a Milton a chance de voltar atrás. Ele não precisa matar a própria filha, basta devolvê-la ao manicômio e fazer com que permaneça lá. Oh, um destino bem melhor, Alex fungou. Quer saber? A consciência do Dr. Milton não me interessa, se é que ele ainda tem uma. Eu é que não pretendo sair no prejuízo por causa dessa menina. Até parece que nunca matamos ninguém antes. Isso, Alex. Um dos colegas descalçava os sapatos sentado num dos compridos bancos de madeira no centro do salão. A voz era monótona, de propósito, e foi acompanhada por palminhas irônicas. Em outras palavras, ele queria dizer: cale a boca, Alex, e se mexa. Yulia entendeu o recado, mas deu de ombros. Só temos que acabar com essa filhinha do papai, ponto final. A União Soviética jamais iria nos perdoar. Dessa vez, Yulia falou para si mesma. Não existe essa palavra em nosso vocabulário. Nisso você tem razão, Zaev comentou, meio ácido, meio sarcástico. Mas a pauta do momento não é para tanto. Você só está nervosinha, Alex, alfinetou o outro colega, largando um pé do sapato de qualquer jeito no chão. Eu? Nervosinha? A tal menina está por aí mesmo. Dmitri pretendia dar o assunto por encerrado. Os outros soviéticos que começavam a se preparar com destreza e rapidez nem se deram o trabalho de interromper o diálogo. Para eles não era importante. No entanto, agora todos achavam que Yulia deveria apenas ficar quieta e se aprontar. Quanto antes começassem, mais cedo encerrariam o problema. Mas ela continuou falando. Se algo der errado, vocês todos. Yulia gesticulou em torno, apontando para os colegas. Vocês todos, e eu também. Daí ela apontou para o próprio nariz.
Nós todos estamos fodidos com F maiúsculo. Não preciso falar das violências do nosso regime. Se algum dia os arquivos confidenciais da KGB forem abertos. Tenha cuidado com as palavras, subtenente, advertiu Dmitri com um tom mais firme. Você não tem que explicar nada para nós. Yulia pareceu cair em si, baixou a voz, quando Zaev mencionava seu posto oficial. Era como uma mãe chamando o filho pelo nome completo. Significava encrenca. Peço que me desculpe, senhor. É que eu tive muita sorte de poder vir para a América. Não fosse minha formação acadêmica, estaria num posto qualquer no leste europeu, espionando a OTAN, como aconteceu com muitos da minha geração. Esse assunto não tem o menor propósito. Já chega de divagar. Estou enganado ou você está tendo um ataque, Alex? Rosnou Mikhail, fuzilando-a com o olhar. Ataque? Eu estou furiosa. Ela inspirou fundo, tirou o jaleco e abriu seu armário próprio. A porta do armário quase se dobrou devido à força empregada. Pois fique menos furiosa, Mikhail retrucou. Já está incomodando a todos e não entendo suas razões. Não vou ser descartada como uma camponesa ucraniana morta de fome. Ela falou calmamente agora. Desde que não atrase, podia falar o que pensava. Se não está se referindo ao Holodomor, não fale no Holodomor nesse tom. De repente, Yulia ficou furiosa de novo. As pessoas morreram de fome no Holodomor. Mikhail e os demais até tomaram um susto com a voz e o rosto dela. O Holodomor ocorrera em 1932 e 1933, quando Stalin exterminou milhões de civis ucranianos. Mas ela não precisava se ofender tanto. E por que você está falando nisso agora? Interrompeu pela primeira vez e com maus modos Igor, que estava do outro lado do salão. Que discussão política inútil! Todos têm histórias terríveis para contar. E não só do Holodomor, mas da Grande Purgação. Ele era o mais jovem do grupo e o último a ingressar no projeto Viribactron. Yulia lançou-lhe um olhar gelado e continuou como se o homem não existisse. Nunca a URSS irá admitir que o Holodomor foi premeditado. Não importa o quanto procurem pelas provas ou quanta pressão a comunidade internacional faça. Foi um genocídio e é só mais um dos segredos do nosso país. Olhou para Igor como a Grande Purgação. Isso já passou, Alex, falou Zaev, mais brando. Stalin está morto. Não vem mais ao caso, para nós. Eu não sei, Dmitri, se as coisas mudaram tanto assim. Eu não pretendo ficar na mira do governo soviético, ainda mais por causa da filha doidinha de um agente que sequer deveria ter uma filha. Sem querer, Yulia se lembrou de seu pai e das palavras interrompidas de adeus quando foi arrancada dos braços dele. Essa fora a última visão que ela teve da figura paterna, na traseira de um caminhão lotado. Antes que Dmitri dissesse algo, Mikhail se adiantou. Mas Khrushchev não é Stalin. Ele falava apenas para irritá-la. Então você confia nele? Yulia se voltou para Mikhail. Você confiaria nele para julgar você? Khrushchev não é Stalin, repetiu Mikhail, mas sem convicção. Ele não apostaria sua cabeça. Quando Stalin estava no poder, um pio contrário ao governo e você era preso, morto, mandado para os campos de trabalho forçado. Khrushchev pertencia aos altos escalões do partido, apoiou o grande expurgo, as acusações, as deportações e os massacres em massa, milhões e milhões. E quando foi nomeado chefe do partido da Ucrânia, continuou obedecendo a Stalin, continuou com os expurgos. Isso foi há mais de 20 anos, tentou admoestar Mikhail. Não importa, insistiu Yulia. Quando Khrushchev saiu da Ucrânia e voltou para Moscou, se tornou um dos principais conselheiros de Stalin. Mas agora é diferente.
o discurso secreto no Partido Comunista. Mikhail, Khrushchev faz um discurso para denunciar os crimes de Stalin, mas só depois que Stalin morreu. Só depois que ele próprio assumiu o poder e está posando de liberal impoluto e vendendo sua política de coexistência pacífica com os americanos. Faça-me o favor, ninguém muda tanto da noite para o dia, mas, enfim, ela ergueu as mãos. Não quero mais falar sobre isso. Se você arriscaria sua vida nas mãos dele, boa sorte. Eu não quero. Yulia, Mikhail parou de se arrumar por um momento. Você seria torturada até a morte se estivesse em solo soviético. Você fala demais. Fique quieta um pouco, porque as paredes sempre têm ouvidos. Você deveria passar um tempo no leste europeu, afinal. Isso a faria repensar seus valores. Nada como estar no campo em missões de reconhecimento, sabotando armas e tropas da OTAN. High school? Você mesma disse. Que tal? Ia te ensinar a não surtar, como dizem aqui na América. Eu sou ucraniana, lançou Yulia cortante. Depois do Holodomor, apenas eu e meu pai ainda estávamos vivos, por algum milagre. Anos mais tarde, ele foi levado por ser um kulak. Não me restou ninguém. O grupo ficou num silêncio repentino. Ninguém olhou para Yulia. Todos continuaram ocupados em se arrumar. E Mikhail estava um pouco envergonhado. Ele conhecia Yulia desde que ela ingressara no projeto. E podia-se dizer que eram bons amigos. Mas nunca soubera de seu passado, pois Yulia nunca o mencionava. Nem para os companheiros da equipe. Todos têm segredos, e nos segredos é que ficam guardados os gatilhos emocionais. Irritado, o novato Igor quebrou o silêncio com petulância, escondendo a surpresa inicial. Na verdade, o teor da conversa era muito incômodo. E daí que você é ucraniana, Alex? Você sobreviveu, parabéns. Vamos mudar de assunto, Igor? Volveu Mikhail de imediato, com olhos em brasa. Mas é que Alex fala de um jeito. Cale a boca. Dessa vez a advertência veio do colega sentado no banco de madeira. Ele chacoalhou o segundo pé do sapato, esquecido numa das mãos, para Igor. Se tudo desse uma merda e se fôssemos mandados de volta para a União... Igor, não seremos mandados de volta, Mikhail falou alto. Isso jamais aconteceria. Poderia acontecer sim, rebateu Igor. Afinal, somos cientistas e fizemos enormes descobertas. Somos militares de alta patente. Ora, é só uma garota. Acham que ela vai esconder isso aonde? E depois, o único responsável é o Dr. John. Em que mundo você vive, idiota? Zaev meneou a cabeça. Igor calou a boca. Os demais entendiam perfeitamente o que Yulia estava dizendo desde o início. Eles seriam liquidados antes de terem tempo de dizer o próprio nome. Yulia de repente baixou a voz. Nós seríamos tratados de modo ainda pior do que os que já morreram. Seríamos piores do que os prisioneiros polacos em Katyn ou os húngaros nos campos de concentração soviéticos. Seríamos piores do que chechenos e tártaros. Yulia só se atrevia a falar tais coisas ali, na cela. Ela tirou os sapatos de salto e os deixou sob o banco de madeira mais próximo. Para ser sincero, disse Mikhail, tentando amenizar, acho que seríamos inoculados com a nossa própria bactéria e amarrados até a morte nas macas da enfermaria. Um ou dois deram uma risada contida diante do comentário. Fuck! Deixou escapar um deles. Pois bem, já chega, advertiu Dmitri, erguendo a voz com espantosa firmeza. Todo mundo de boca fechada a partir de agora. O capitão olhou feio para Mikhail, olhou muito feio para Igor, finalmente encarou Yulia e notou as sobrancelhas da mulher arqueadas em sua direção. Ela estava falando a verdade. Alex, reiterou Dmitri esbravejando. Não quero mais ouvir sua voz. Capitão.
Chega de perder tempo. Vamos todos calar a boca e ficar prontos em 5 minutos, exigiu Zaev, perdendo a paciência. Yulia tratou de se mexer imediatamente, mas ficou pensativa. Todos ficaram. A maioria estava fora da URSS há uma década, ou mais. Exceto Igor. Às vezes era fácil esquecer da cortina de ferro. A política externa tinha uma fachada. Lá dentro, tudo podia ser muito diferente. Zaev observou quando Yulia pegou calça, blusa e colete em 4 segundos. Por baixo do taier cinza, elegante e justo, a musculatura saudável era de ferro. Quando estava brava, seus cabelos pretos e lisos, em corte reto na altura do queixo, balançavam de um lado para o outro. E o rosto demonstrava uma vontade de aço. Com 33 anos, a soviética era enérgica e muito difícil de se abater. Se ele fosse levar em conta a impulsividade da companheira, Yulia iria se dar muito mal pelo desacato. Mas não valia a pena. Tirando aquele fator, ela era excelente em tudo que fazia. Trabalhavam juntos há muitos anos e em grupos pequenos se toleram as pequenas coisas que, num pelotão, seriam inimagináveis. Yulia correu para um dos gabinetes reservados a fim de se vestir. Suspirou quando estava longe da vista dos demais. Não estavam realmente atrasados. A conversa não durara mais que 6 minutos e nenhum deles estivera parado à toa. Embora jamais admitisse, seria como assinar uma sentença de morte. Yulia sempre quisera deixar a cortina de ferro. Os fantasmas da Ucrânia e do Holodomor eram ainda piores do que os do Grande Expurgo. Talvez porque fosse muito criança durante o primeiro evento. Tinha 5 ou 6 anos e não estava acostumada a ficar longe da mãe. Tudo com que sonhou enquanto crescia era só isso, escapar do regime comunista a qualquer custo. Tinha sido admitida na polícia secreta aos 20 anos. Trabalhou para o Ministério de Segurança de Estado, o MGB, cujas funções eram as mesmas de sua predecessora, a NKGB, Inteligência e Contra-Inteligência, Segurança Interna, Proteção do Governo, Comunicações Secretas, mas tanto a NKGB quanto a MGB remontavam à antiga GPU, que, por sua vez, viera da poderosa Tcheca de Lenin, cujos poderes eram ilimitados. As detenções em massa e assassinatos começaram nessa época, indiscriminadamente. Todos os que foram considerados inimigos do povo perderam a vida ou foram deportados para campos de trabalho, dentre eles civis e militares que prestaram serviço ao derrocado Império Russo, os oficiais, as famílias dos voluntários, mesmo as crianças, qualquer representante da igreja, qualquer trabalhador que se mostrasse descontente com o governo soviético e todos que possuíssem uma propriedade privada que valesse mais de 10.000 rublos, um kulak. Apesar desse histórico, Yulia preferiu ser uma representante da poderosa União Soviética, da repressão, do terror, dos crimes contra a humanidade, do que se tornar mais uma vez vítima do regime. Não deixava de ser uma forma de escapar. Ela tinha fechado os olhos e cumprira com seu dever. A obediência deveria ser cega. Nunca haveria nenhum questionamento e as ordens seriam sumariamente cumpridas. Era melhor mandar do que ser mandada, melhor matar do que ser morta. O recrutamento e o posto no projeto Viri Bactron foram sua chave de salvação. A formação em química e depois biologia molecular foram decisivas. Yulia era brilhante, inteligentíssima, uma peça de ouro para ser alocada nos Estados Unidos. Quando estava vestindo o colete sobre a blusa térmica escura, Yulia teve seus pensamentos invadidos pela voz do capitão. Talvez eu precise informar o Sakharov em Washington, ainda hoje, dizia Dmitri para Mikhail. Yulia, mais que depressa, botou a cabeça na porta do gabinete de vestir.
Mas se Sakharov fizer contato com o Kremlin, capitão. Os dois homens viraram o rosto para ela. Estavam adequadamente vestidos como que num passe de mágica. Ele não vai reportar ao Kremlin, respondeu Zaev, irritado com a nova interrupção. Nosso agente só precisa saber o que está acontecendo. Mas Dmitri, espere. Yulia saiu do gabinete, fechando a calça cargo de qualquer jeito. O capitão se afastou na direção de algumas das portas metálicas de correr. Eram brilhantes, fortes e resistentes, e estendiam-se ao longo de todas as paredes do salão principal da cela. Ele abriu uma para selecionar as armas de fogo que pretendia levar, mas Yulia segurou seu braço. Um leve tremor soou na voz dela. Não me cabe dizer isso, senhor, mas... Ela olhava direto nos olhos de Zaev. Mas espere até amanhã. O capitão olhou para ela sem entender. Sakharov é do nosso time, Alex. Quer escândalos, tanto quanto eu. Na sala contígua da cela, havia um sortimento inimaginável de facas, adagas e outras armas brancas. Os três que já estavam com suas armas de fogo tinham seguido para lá. Talvez por isso Yulia se atrevera a falar de novo com Zaev, pois apenas Mikhail estava ali. Se essa menina escapar, levará com ela uma prova gravíssima contra todos nós. E entre dentes, por favor, capitão, não use o telefone, o rádio ou o que quer que seja hoje. Nossa comunicação é segura. O que está havendo com você, afinal? Yulia ficou impassível. Demorou um pouco para responder. Por fim, o fez, justo quando os demais voltavam da outra sala. A voz dela soou trincando como vidro quebrado. Não pretendo terminar como os Rosenberg, capitão. Todos olharam para ela sem exceção. Não é possível que seu pessimismo irá continuar, subtenente, exclamou extremamente aborrecido Zaev. Você está tendo delírios. Acho melhor que fique por aqui, Alex. É uma ordem, capitão. Se você não calar a boca imediatamente, será. E vou mandá-la ao psiquiatra da nossa equipe, Alex. O seu estresse pós-traumático está pior do que nunca. Os demais continuaram em silêncio. Que péssima hora para mencionar os Rosenberg. Péssima. O casal judeu fora punido exemplarmente para servir de lição. A acusação conseguiu completar segredos sobre as bombas atômicas dos Estados Unidos e repassá-los à União Soviética. Nem a opinião pública, muito menos o Papa, foram suficientes para reverter a sentença, em meio à histeria anticomunista que assolava os americanos por causa da Guerra Fria. Os Rosenberg acabaram mortos na cadeira elétrica em 1953 e outros colaboradores acabaram na prisão. Dmitri Zaev sentiu o silêncio opressivo que o nome dos Rosenberg provocou e se viu no dever de consertar as coisas de vez. Gritar ordens não ajudaria. Ao líder cabe animar e incentivar seus subordinados. Então, ele lançou um breve sorriso para a moça e falou com um certo desdém. Confesso que prefiro o Harry Dexter White. Yulia não queria mais, sorriu de volta. Esse seu comentário é uma tentativa de melhorar meu humor? Claro. O espião russo Harry White fora bem-sucedido em envenenar a opinião japonesa contra os Estados Unidos. Isso facilitou o ataque a Pearl Harbor, mas a voz descontraída do capitão e o sorriso que conseguira arrancar da subordinada dissipou a nuvem negra. Todos praticamente prontos, só se ouvia o som de uma ou outra porta de correr. Alex se agachou para amarrar os cadarços das botas. Nenhum deles tinha família. Era o ônus da missão. O que chegava mais perto de família ali era o grupo. Dmitri não permitiria que aquilo fosse tirado deles. Olhou para o armário enorme que ficava atrás das portas que ele abrira. Nas prateleiras sob medida, diante dele havia desde pistolas até fuzis.
Ele pegou um fuzil e munição para detonar um pelotão inteiro. Mikhail aproximou-se e fez o mesmo. Yulia dispensou o fuzil. Sair com um fuzil parecia desnecessário. Preferia outro tipo de coisa para aquela noite. Ela pegou um brusquidão, uma pistola automática, e a enfiou num suporte da coxa. Pôs outra ao lado do quadril, depois correu para outra sala. Mikhail foi atrás de Yulia. Ela já selecionava 2 facas, uma de lâmina reta e outra dentada. Gostava muito de facas. Parecia-lhe já poder sentir a pulsação da infeliz filhinha contra a lâmina. Essa filha maluca do Dr. John não me escapa. Eu mesma quero cortar a carótida dela. A soviética também gostava de garrotes e foi rápida atrás deles. Se Zaev permitisse, enforcaria a maldita. Mikhail pegou uma das adagas de que gostava, limpou a garganta com um ruído desagradável. Só espero que a estúpida menina não pense em abrir o frasco, rugiu ele, no impulso, voltando o rosto para Yulia. Acha que eu já não pensei nisso? Ela respondeu. Já tinha mordiscado tantas vezes o lábio inferior que estava a ponto de sangrar. O Dr. John deveria ter cuidado melhor do destino da filha. Colocou todos nós em risco. O receio não era deixar de achar a garota. Isso facilmente seria resolvido nas próximas horas, mas o manuseio inábil do frasco roxo. Isso fugia da alçada deles, e não teria como esconder. Seria um desastre de proporções épicas. Imagine virarmos desertores, sem opção, implorando proteção do governo americano em troca de informação confidencial. Será que teríamos chance a uma corte marcial aqui nos Estados Unidos? Mikhail sabia que era só uma tentativa de fazer piada, mas Yulia logo ficou séria. Quanto ao que você disse antes, acha mesmo que nos inoculariam com a bactéria? E sequer sairíamos desse laboratório? Se fosse eu a dar a sentença, essa opção seria a melhor de todas. A equipe de incompetentes, derrotada por uma adolescente louca, fugida de Waverly Hills. Nenhum dos dois havia visto Zaev entrar na sala. Ele escutara tudo. Calem-se agora, tenentes, calem-se imediatamente. Dessa vez, Dmitri Zaev categoricamente não admitia réplica. Pelo visto, ele também tinha avaliado a possibilidade de o frasco ser indevidamente violado. Os 5 minutos já acabaram. Posição. Os dois se perfilaram. Não acho que a menina vá abrir o material. Ela parecia saber muito bem o que estava fazendo. Ao contrário de vocês. Mikhail está suspenso por 3 dias assim que terminarmos essa tarefa. Não quero ver sua cara. Pois não, senhor, gritou Mikhail. E como Zaev não orientou que descansasse, ele permaneceu na mesma posição. Então os olhos do capitão chisparam na direção de Yulia. Subtenente Yulia Ivanova, estou cansado de suas idiosincrasias e começo a achar que você não está à altura do cargo que ocupa. Você nunca foi militar, mas recebeu treinamento adequado. Mas não há treinamento no mundo que adiante se você não controlar seus nervos. Controle seus nervos agora. Se você não mudar seu comportamento, serei responsabilizado e a mandarei de volta à União Soviética eu mesmo. Você também está suspensa por 3 dias. Relatarei tudo por escrito quando retornarmos. Yulia sentiu explodir dentro de si aquele ímpeto flamejante de fúria que às vezes sentia, impossível de controlar, e que já fora responsável pela realização de feitos terríveis. Ela pensou em Ruskimat, bem além do Bliad, mas não ousou se mexer, sequer respirava de modo apressado ou ruidoso, nem piscava. Era imperativo recuperar o controle, imediatamente. Sim, senhor, respondeu com voz firme.
Zaev ficou olhando para os dois. Ora, mexam-se e saiam logo daqui. A bosta está escorrendo montanha abaixo e precisamos recolhê-la. Yulia virou o rosto rapidamente na direção das portas ainda abertas, emputecida. Se esforçou para fechá-las delicadamente. Mikhail ignorou-a como se Yulia fosse uma mosca amassada na parede e saiu após o capitão. Os preparativos estavam terminados. Todos tinham ouvido Zaev e seu destempero, mais que justificado, e ficaram em completo silêncio. Grupos de 3, ordenou Dmitri. Os 2 suspensos vêm comigo. Temos todas as chances de a missão ser totalmente bem-sucedida. A menina não será louca de mexer nas bactérias. Ele deu uma olhada para Yulia. Seu rosto agora estava pálido. O capitão recebera relatórios quando ela fora admitida no projeto. Sabia qual o maior terror de Yulia Ivanova, que tinha sido identificado e supostamente tratado. Ivanova tinha pavor de ficar à mercê do governo e de suas autoridades, mas Zaev imaginava que Alex Brown teria superado isso. Até então, ela vivera de modo tranquilo na América, mas agora Dmitri notava que seria necessário resolver aquela situação. Depois. Agora era hora de partir. Embora nada dissesse, ele não podia parar de pensar consigo mesmo. Quisera eu saber como essa garota conseguiu. Mistério completo.